Queridos, que bom nós estarmos aqui no domingo de Páscoa. Nós estamos aqui porque Jesus está vivo. Amém? O grande doador deu o que ele tinha mais de precioso, o único filho dele, para que a gente pudesse ter vida. Então hoje não é tempo de choro, mas é tempo de alegria, tempo de renovar os ânimos no Senhor. E hoje nós vamos trabalhar o tema O grande doador nos deu trabalhos a fazer. A palavra de Deus diz em João 9:4: enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode mais trabalhar. Participar dessa campanha, o grande doador, desses 40 dias, onde nós recebemos presentes maravilhosos no nosso Deus. O grande doador, ele nos deixa impactado pela bondade, pelo amor, por tudo que ele é e compartilha com cada um de nós. Mas o fato de recebermos esses presentes durante esses dias que nós estamos lendo o livro, onde estamos sendo ministrados pela palavra de Deus, não é para nos deixar paralisados. Agora que estamos no final da campanha, é hora de trabalhar. É hora de botar a mão na massa. O que Deus nos deu, Ele nos convida a compartilhar. E não tem como compartilhar se não trabalharmos. E a hora é agora. Porque eu e você não sabemos quanto tempo teremos aqui na terra. E é aqui na terra que Deus nos chama para trabalhar. Porque o céu é o descanso. Mas aqui é trabalho. Então, nessa manhã, Deus quer nos acordar, porque não é tempo de descansar, é tempo de trabalhar. É tempo de permitir tudo aquilo que a gente ficou impactado com o que Deus nos deu nesses 40 dias. Agora Deus está falando, meu filho, vai lá e trabalhe. Porque há muita coisa para realizar. Há muito de mim para vocês compartilharem uns com os outros. Deus é trabalhador. Desde o início do universo, Deus mostra a sua característica de trabalhador. Quando a gente pega a narrativa bíblica lá em Gênesis, a gente já vê Deus trabalhando. Já vê Deus criando, produzindo e nos fazendo com as suas mãos. Então, se Deus é trabalhador, não é tempo da gente descansar. Vai ter o tempo do descanso, mas não é agora. O trabalho não é consequência do pecado. O pecado trouxe enfado no trabalho. Porque algo que estava à disposição do homem para sobreviver, para viver abundantemente, agora nós temos que trabalhar para conseguir a nossa provisão. Mas o nosso Deus abençoa a nossa provisão a cada dia. Mas o trabalho é algo que Deus sempre colocou para o homem. Quando Ele criou o homem, Ele já deu trabalho para o homem. O trabalho do homem não era somente contemplar a natureza, era fazer com que aquela natureza fosse dominada pelos homens. Então Deus sempre demonstrou que Ele trabalha e quer que sua criação também trabalhe. Só pode descansar quem trabalha. Quem descansa sem trabalhar, o nome disso é preguiça, é preguiçoso. E tem muito filho de Deus que não está trabalhando, está sendo preguiçoso na obra dele. E Deus hoje quer nos acordar e dizer, é hora de acordar, é hora de trabalhar. Outra questão importante ressaltar, que tipo de trabalho que Deus nos dá. Muitos de nós aqui trabalhamos, mas para quem trabalhamos e por que trabalhamos? O grande doador nos dá trabalho, mas é para sinalizar seu reino e sua pessoa. Muitos de nós estamos cansados de trabalhar, mas tem mais a ver com essa vida passageira e com a necessidade de obtermos o que cobiçamos do que com o reino de Deus.
O grande doador nos deu trabalho, mas é para trabalhar para Ele, para o propósito dEle. E não somente para as nossas necessidades, e mais do que necessidades, para as nossas cobiças capitalistas que a gente tem sido influenciado no tempo de hoje. Seja um trabalhador do reino e desfrute das bênçãos tanto temporárias quanto eternas do grande doador. Nenhum indivíduo ou grupo que se dispõe a ser cooperador de Deus, a ser trabalhador de Deus, sai insatisfeito e na escassez. Todos recebem bênçãos sem medidas. Em João 5,17 diz assim: disse-lhe Jesus, meu Pai continua trabalhando por essa razão, trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando. O 19 diz, Jesus lhe deu esta resposta, eu lhe digo que verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o Pai fazer, porque o Pai faz, o Filho também faz. Pois o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz. Sim, para a admiração de vocês, ele mostrará obras ainda maiores do que essas. Jesus declara que trabalha porque vê o Pai trabalhando. E qual foi o trabalho de Jesus? O trabalho de Jesus foi revelar o Pai. Deus nos chama para ser seus cooperadores, trabalhando em tudo para fazermos o Pai ser revelado. Quando Deus nos dá um trabalho, é sinal que nós temos o amado e por isso Ele nos convida a estar com Ele. O Pai o ama e por isso compartilha com Ele o trabalho. Se você ama o Pai vai compartilhar com você o trabalho que Ele está realizando hoje em nossa vida, em nosso bairro, em nossa nação, em nosso mundo. A pergunta certa não é qual o trabalho que Deus tem para mim, mas qual o trabalho que Deus está realizando onde eu estou para eu me juntar a Ele. O texto que lemos diz que é a hora de trabalharmos, é agora, porque haverá um tempo que vamos querer trabalhar, mas o tempo terminou. Então o grande doador nos deu trabalhos a fazer. E com isso, Ele nos deu sonhos para realizar. É lindo isso, né? Saber que Deus nos dá um trabalho, mas com o trabalho Ele nos dá sonhos. E a palavra de Deus diz em João 14:12: digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que essas, porque eu estou indo para o Pai. Jesus foi para o Pai, Ele mostrou como Ele trabalhava para o Pai e deixou sonhos para a gente realizar. Ele disse assim, olha, vocês viram o que eu fiz aqui na terra? Eu fiz tudo isso por causa do Pai. O Pai me mostrou isso, mas vocês vão fazer coisas maiores. Jesus, Ele não deixou a gente entristecido, Ele nos deixou com um sonho para ser realizado aqui na terra. E sonhos que estão além da nossa capacidade de perceber, de entender, porque os sonhos de Deus são além do que a gente possa imaginar e pensar. O livro O Grande Doador diz, Deus é um sonhador. Ele sonhou com o mundo, sonhou comigo e com você. Ainda que o homem seja ingrato e rebelde, ele continua sonhando. É por essa razão que você está vivo hoje. Que coisa tremenda, Deus não parou de sonhar. E por que nós estamos parando de sonhar? Por que nós estamos com as cabeças baixas, cansados da luta? Nós temos um Deus sonhador. Deus continua gerando vida, porque Ele acredita em você. Ele sabe que através de Jesus, o sonho dele vai ser realizado através da sua vida. Isso é maravilhoso, irmãos. Não há nada pior do que trabalhar sem perspectiva e sem sonhos. Quando chega um ponto que você vai para o trabalho simplesmente porque você tem que ir, é muito ruim. Você não vê perspectiva, você não vê o porquê daquilo. Mas Deus nos dá um trabalho, mas Ele nos dá sonhos.
Nós não estamos trabalhando porque não tem nada para fazer. Nós estamos trabalhando porque nós temos um sonho. O sonho do grande doador para a humanidade é ver toda a humanidade rendida e experimentando a tua presença. E através de Jesus esse sonho já é certo. E nós só estamos dizendo para as pessoas, continuem a sonhar. Porque o que Deus tem para a gente é muito maior do que a gente está experimentando hoje. Sonhar traz relevância, satisfação, significância. Sonhar nos faz fazer a diferença, nos faz ter resultados positivos e um motivo para viver. Por isso que a gente gosta de sonhar. Mas tem um porém. Se nossos sonhos forem baseados em nós mesmos, ao longo do tempo nós vamos parar de sonhar. Diz um filósofo que a vida humana é como um pêndulo, da frustração ao tédio. Se nós vivermos somente para os nossos sonhos, para coisas que nós queremos realizar para as nossas vidas, nós chegaremos à seguinte conclusão: que aquilo que não temos nos traz frustração. E aquilo que temos já não nos traz satisfação. Então, Deus nos convida a sonhar, porque os sonhos dele são reais. E os sonhos dele não está baseado em nós. Está baseado nele. E tudo que é baseado nele é perfeito, é maravilhoso. Há sonhos legítimos. Mas se eles não forem para a glória de Deus, seu resultado será fútil. Não tem nada demais você sonhar em casar, em ter filhos, em ter um bom emprego, em ter uma boa casa, em conhecer novos lugares. Não há problema nenhum em você ter esses sonhos. Mas se for para isso que nós investimos o nosso trabalho e gastamos todas as nossas forças, no final nós veremos que corremos atrás do vento. Porque todas essas coisas que eu falei, família, filho, trabalho, o grande doador, ele que nos deu. Só que ele deu para que a gente revelasse o Pai, e não fosse para que a gente ficasse frustrado ou em tédio. Mas fôssemos para que a gente pudéssemos revelar quem Ele é. A família, o pai, a mãe e os filhos é uma revelação da Trindade. E que nós perdemos com o tempo e nós achamos que nós precisamos casar para nos satisfazer. Não! Deus te deu uma família para sonhar, para você viver a unidade da presença dEle em sua casa. Deus te deu trabalho para que você tenha sustento e para que você possa compartilhar com os outros. Então a questão não é ter ou não ter sonhos, mas qual é a motivação? Queremos realizar sonhos para revelar Deus? Ou por mero desejo, ou para mostrar nosso valor, ou para deixarmos nossas marcas na história? O jogo do diabo é alimentar esses sonhos centrados em nós e nos manter presos aos sonhos mal resolvidos, que nos induz à murmuração. Deus dá sonhos que nos traz satisfação e também para que a gente compartilhe. Deus te deu um casamento para você compartilhar com a sociedade o que é viver em unidade, o que é ser um. Deus te deu filhos para você compartilhar com eles quem é Deus. Deus te deu um trabalho para você se sustentar e para dizer a todos que a tua provisão vem do Senhor. Deus te deu momentos de lazer para você contemplar o quanto Ele é bom. Mas só que nós estamos sonhando para nós mesmos. E por isso que nós estamos frustrados. E frustrados com Deus. Porque nós achamos que Deus tem que realizar os nossos sonhos. Não, o grande doador nos deu trabalho, nos deu sonhos para a honra e para a glória dEle.
sonhos de Deus sempre é para repartir e não para reter e não para menosprezar o semelhante. Nós temos mania disso. Nós recebemos do grande doador, realizamos sonhos pessoais, mas começamos a desprezar o ser humano. Começamos a achar que Deus nos ama mais que todo mundo. Isso não é sonho que o grande doador te deu. O sonho que o grande doador te deu é que você revele o Pai, que você diga através das suas ações, da sua vida, que há um Deus que nos ama, que há um Deus que quer se relacionar, que há um Deus que com a sua presença Ele dá paz, Ele dá amor, Ele dá alegria, Ele traz prosperidade. É isso que Deus quer que você sonhe. Com o que você tem sonhado? Com os sonhos de Deus ou com os seus sonhos? Tiago diz que pedimos e não recebemos, porque pedimos mal. Pedimos para o nosso próprio interesse. Sonhos de Deus não se pede, eles brotam no Espírito Santo em seu coração. Abraão nunca podia realizar aquele sonho que Deus colocou no coração dele. Deus foi a Abraão e começou a dar sonhos para Abraão. Abraão, sai dessa terra aí que eu tenho coisas grandes para você. Abraão, tá vendo essas estrelas? Seus descendentes vão ser... Não tem como contar, Abraão. Mas não foi Abraão que falou: Deus, eu quero uma descendência. Não dá, porque os sonhos de Deus são maiores do que a gente pode imaginar. E Abraão agora começou a trabalhar e sonhando com o dia que aquele sonho iria ser realizado sobre a vida dele e sobre os seus descendentes. Sonhos de Deus não têm os meios para cumprir, nós não temos os meios para cumpri-los. Sonhos de Deus não se tem noção de sua grandeza. No nosso dicionário encontramos um significado que diz que sonho é desejar ardentemente ou almejar um futuro melhor. O que Deus sempre sonhou ao nos criar? Ter alguém para se relacionar e para participar de suas obras, cuidando e dominando. O pecado estragou o sonho original de Deus. Mas Deus não desistiu de sonhar. Deus não desistiu de nos criar. E em Jesus esse sonho foi ressuscitado. E quem assim o crê, abre mão dos seus sonhos pessoais, dos seus sonhos distorcidos pelo inimigo de Deus e se empenha para que ele seja desfrutado por todas as pessoas. No início do texto que lemos de João 14, Jesus, ele fala que no mundo a gente teria aflição. Mas ele falou para a gente ter bom ânimo. Ele falou para a gente começar a sonhar com um lugar onde todos teriam acesso ao Pai. Enquanto isso não acontece, nessa plenitude da gente estar totalmente na presença do Pai, o grande doador nos chama para trabalhar e para fazer com que as pessoas sonhem com esse momento de plenitude. Muitos de nós fomos lá na Ipuca, lá no Pica-Pau, e vimos a miséria que está lá, o estrago que foi feito com a chuva. E a gente parece que fica sem palavras para falar. Mas Deus nos chama para ir lá, trabalhar, para ressuscitar sonhos. Sonhos de Deus, não nossos sonhos. As pessoas precisam ser impactadas e saberem que Deus sonhou com elas. E Deus sonha com o dia que uma sociedade não terá mais esses problemas de desigualdade. E somos nós, os seus filhos, que temos que botar a mão na massa e dizer: esse mundo não foi feito para ser assim, porque esse mundo foi criado pelo meu Deus. E meu Deus é justo, meu Deus é amor, meu Deus provê. E nós, como sonhadores de Deus, vamos nesses lugares dizendo: Deus não deixou de sonhar com você e de ter planos maravilhosos sobre a sua vida. Então, quando a gente estiver trabalhando para o Senhor, nós temos que estar cheios dos sonhos do Senhor. Porque são os sonhos do Senhor
que nos faz continuar a trabalhar. Deus quer que trabalhemos, mas não como escravos que não sabem os sonhos dos seus patrões e nem terão oportunidades de desfrutarem desses sonhos, mas como os filhos que participam do projeto do Pai e também os desfrutam. Deus é sonhador e nos convida a sonhar com Ele e trabalhar para que esse sonho se torne realidade na vida de muitos. E sabemos o que Deus planeja e sonha se realiza. Receber sonhos de Deus é trabalhar com a certeza da realização e da recompensa. Os sonhos que Deus coloca no nosso coração não tem lugar para frustração, tem lugar para surpresa. Deus sempre nos surpreende. Receba hoje o trabalho de Deus e comece a fazer os sonhos eternos de Deus se concretizar aqui na terra. Obras maiores Deus tem para os seus filhos e toda a obra de Deus vem embalado em sonhos dos céus. Não é bom sonhar? Então comece a sonhar com um país diferente, com uma família diferente, com uma igreja diferente, porque Deus já disse para você qual é o sonho dele. Deus já disse para você como que ele imaginou você, como ele imaginou a igreja dele, como ele imaginou as nações. E é por isso que a gente trabalha, é porque a gente tem um sonho. O Raul Seixas disse uma frase muito interessante: um sonho que se sonha só é só um sonho, mas um sonho que se sonha só, mas quem se sonha junto é realidade. Então vou repetir: um sonho que se sonha só é só um sonho que se sonha, mas o sonho que se sonha junto é realidade. Não fomos nós que começamos a sonhar com um país justo, com uma família restaurada, com um país que luta pela verdade. Não fomos nós, foi Deus que deu esse sonho. E Ele nos convida. Ele não quer ficar sozinho realizando esse sonho. Ele chama a igreja dele para realizar esse sonho. E juntos esse sonho será realidade. Então, meu irmão, não se distraia. Sonhe. Largue teu sonho de lado e sonhe os sonhos de Deus, porque quem sonha o sonho de Deus tem muito mais do que esse sonho que você está pensando aí na sua cabeça, que tem atrapalhado você sonhar os sonhos de Deus. O grande doador nos deu trabalho a fazer, e com o trabalho Ele nos deu sonhos. Então, seja também um sonhador. Mas o grande doador nos deu uma visão do seu reino. Em Apocalipse 21, de 1 a 5 diz: então vi um novo céu, uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que está sentado no trono diz: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Todos que sonham precisam de visão do alto para realizar. O grande doador nos deu sonhos. Sonhos de ver a humanidade já restaurada em Cristo Jesus. Mas Ele, mais do que o sonho, Ele nos faz ver esse sonho sendo realizado. O que nós estamos vendo, irmãos?
Deus é o grande doador de visão. Você pode recebê-la do Pai, pois Ele deseja que todos os seus filhos tenham visão espiritual. Nós estamos passando por um período de trevas no nosso país, e o que você tem visto? Deus tem mostrado aos seus filhos que tenham buscado uma visão espiritual sobre nossa nação. Mas só vê quem tiver com o Pai. Quer que possam ver além de seus problemas, das lutas e do que os homens estão enxergando. Muitos estão enxergando a realidade do país, mas nós estamos enxergando o que Deus tem para esse país. Isso é visão espiritual, é Deus que dá. A Bíblia nos mostra que em toda a sua extensão há a necessidade fundamental da visão de Deus. Moisés teve uma visão, ele viu a liberdade do povo. Josué também teve uma visão, ele viu a terra prometida. A visão de Davi foi uma visão de vitória. A de Neemias, ele viu o muro de Jerusalém reconstruído. Apesar de tantos obstáculos, de desavenças, de ameaça, de desânimo, este incansável homem viu o seu sonho tornar-se realidade. Pedra sobre pedra diante dos seus olhos. O apóstolo João, que nos relata essa visão que teve, ele foi levado pelo Espírito Santo para ter a visão daquilo que já estava preparado para a eternidade para todos aqueles. João estava na prisão, estava vivendo ali em momentos difíceis por causa do nome de Jesus, mas o Espírito Santo o leva para ter uma visão. João, continua sonhando, porque olha que está preparado para vocês. O sonho não acabou. O sonho já está pronto. Só está na hora ainda de vocês continuarem trabalhando, convidando mais gente para experimentar essa realidade do céu. Deus sabe quanto sofremos por sermos filhos de Deus e por trabalhar para o seu reino. Por isso Ele nos convida a olhar além e já vislumbrar o futuro eterno, que faz com que suportemos as aflições como um bom soldado. A visão é a revelação dos planos reais de Deus e um ânimo para continuarmos, porque no final vai valer a pena. O que trabalhar para Cristo tem feito com você? Na nossa luta contra as potestades, contra as trevas, contra o diabo, muitas vezes a nossa visão fica distorcida. A gente só consegue enxergar a morte, a gente só consegue enxergar as perdas, a gente só consegue enxergar as imoralidades, as doenças, as enfermidades. E tudo isso nos faz nos cansar, nos machuca, nos fere, mas Deus nos incentiva nos dando a visão. Ele começa a dizer: minha filha, meu filho, preste atenção, olha isso aqui. Isso é realidade, é para vocês. Só que não está na hora de vocês descansarem, está na hora de vocês trabalharem comigo. Porque ainda há muita gente longe dessa realidade. Então continue trabalhando, porque vai valer a pena. É como Deus dissesse: é para isso que vocês estão comigo trabalhando. Haverá o descanso, mas agora continue até o dia que o último inimigo será vencido e ninguém mais receberá o salário do pecado, a morte, mas todos receberão o presente eterno comprado por Jesus, a vida eterna. Para cada geração Deus dá visão, tanto de suas ações no hoje na história, quanto a lembrança revelada do que será no futuro. Deus continua trabalhando na história. E para o tempo de hoje, Deus nos dá uma visão do que Ele está fazendo em nossa vida, em nossa nação e no mundo. Só basta nós estarmos perto dEle, querendo ver as obras dEle, que o Espírito Santo irá nos revelar. Nós precisamos ter visão espiritual acima das trevas. A nossa visão não pode ser do que nós estamos olhando hoje. O que é Jardim Catarina hoje não é a visão de Deus para Jardim Catarina. E somos nós que temos que ter essa visão. Não é os nossos governantes. Somos nós, porque nós temos a visão espiritual. Nós temos os sonhos de Deus para essa nação, para essa cidade, para esse mundo.
Somos nós que temos que incentivar a ação bondosa de Deus nesse mundo. Somos nós, mas nós estamos descansando, esperando pelo descanso do Senhor. Não, é hora de trabalhar, porque Deus te deu uma visão da eternidade, mas visão de hoje, para que muitos possam viver aquela realidade da eternidade conosco. O grande doador é aquele que começa e aquele que termina a boa obra. Enquanto ele te convida a se juntar a ele, ele compartilha seus sonhos, ele te dá visão, ele te dá os passos para a concretização. Muitos de nós aceitamos os sonhos de Deus, aceitamos trabalhar para Deus, temos a visão de Deus, mas começamos a agir por nossas próprias forças. É por isso que muitos de nós param no meio do caminho. É Deus que começa e Deus que termina, é Ele que direciona você para a concretização da visão. Então, o trabalho com Deus é sempre renovador, porque quando fica cansado, Deus fala: minha filha, meu filho, você está levando o que eu não mandei você fazer, por isso você está cansado. Vamos voltar, a estratégia não é essa. Nós vamos vencer, não desanima. A guerra é tremenda, mas a vitória é certa. E aí o grande doador nos dá vitória também. Então ele já nos dá sonhos. Ele nos faz sonhar os sonhos dele. E tudo aquilo que a gente ama sonhar, como família, como filho, como ter um bom trabalho, tudo isso já está nas mãos dele para que seja concretizado os sonhos dele na nossa vida. E ele começa a nos dar visão das ações de Deus aqui na terra hoje. E ele fala assim: eu já dei vitórias para vocês. Vocês já são mais do que vencedores. Não é isso que diz Romanos 8:37? Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Você acredita nessas palavras? Vou ler de novo. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Nós somos mais que vencedores. Sabe, todas as suas lutas já foi vencida. Sabe, todas as suas guerras já foram vencidas. Essa palavra é liberada do céu sobre a sua vida. Você é vencedor. Se você não receber pela fé a palavra de vitória, você já é um perdedor. E essa semana eu ouvi uma frase do pastor J.B. Carvalho que eu gostei muito. Fracassar não significa que você é um fracasso. Significa apenas que você não conseguiu ainda. Muitos de nós estamos no processo de santificação com Deus e no meio do caminho a gente olha para a gente e fala: Deus, não dá não. Tá vendo? Caí de novo. Fiz errado de novo. Mas não é para nos acharmos um fracasso, porque Deus diz que a gente é mais que vencedor. É para a gente saber que ainda não chegamos, mas a vitória é certa. Pense em todas as lutas que você está enfrentando hoje para viver de acordo com a vontade de Deus. Você já venceu todas elas, em nome de Jesus. Porque Jesus já pagou nossa dívida, que nos fazia escravos de nós mesmos, escravos do pecado, vivendo uma vida totalmente centrada em nós. Mas Jesus liberou o caminho da vitória. Não há vitória se Deus não é o centro ou não está presente. Que confiança maravilhosa é saber que já somos vencedores. Há uma fábula infantil, a lebre e a tartaruga. Não sei quantos já leram essa fábula. Mas a lebre e a tartaruga resolveram apostar uma corrida. E a lebre toda boba, né? Vou apostar corrida com a tartaruga. Né? Já ganhei da tartaruga. E a tartaruga não falava nada e só caminhava. E a lebre ficava lá zombando, até que ela resolveu dormir, porque até a tartaruga chegar lá na chegada, né? Dava tempo. E aí, no final da história da fábula, a tartaruga chegou primeiro que a lebre. Porque ela não se distraiu
com as zombarias do adversário. Ela não parou para ficar discutindo com o adversário que vencer não era mais importante. Ela simplesmente se manteve no caminho até chegar ao destino dela. Essa história é uma fábula, mas nos ensina quantas vezes a gente fica brincando com o adversário. A gente fica dizendo, a gente é vencedor, mas não se prepara, não se coloca no foco, a gente descansa, a gente distrai. Quando a gente vê, o inimigo nos vence. Mas graças a Deus que é uma vitória temporária, porque a vitória em Cristo Jesus já é certa. Mas, irmãos, nós temos que parar de brincar. Não é hora de brincar, é hora de pegar as armas espirituais. Jesus disse que Deus nos deu a vitória, mas Ele deu armaduras para vencermos a guerra. É fácil dizer, sou mais que vencedor, mas vai todo despreparado para a guerra, vai ficar ferido. Mas Jesus nos diz, olha, eu já dou a vitória. Ele já mostrou o caminho da vitória. Ele já diz, olha, já tenho armas espirituais. Bota a mente de Cristo, o capacete da salvação. Faça da sua vida uma proclamação do sonho de Deus. Pegue essa palavra de Deus e deixe ela confrontar você. Use o cinto da verdade, a couraça da justiça. E vai para a guerra, mas sabendo que você já venceu. Mas ninguém vai para a guerra despreparado. Todo mundo vai para a guerra para vencer. Mas ninguém pode ir para a guerra despreparado. A nossa guerra já foi vencida por Jesus, mas Ele nos deu armas hoje, no tempo de hoje, para batalhar e guerrear. E vencer o nosso inimigo. O ato de sermos vitoriosos não está em nosso desempenho ou é motivo para a gente descansar. Mas a nossa vitória está porque Jesus venceu a morte. E Ele está vivo. E está experimentando a vida com o Pai. E está dizendo, vocês também podem experimentar. Vocês já são vitoriosos. A morte não vai chegar em vocês. Porque o Cordeiro tirou o pecado do mundo. E agora nós podemos chegar à presença de Deus, certos que Ele nos ouve, certos que Ele está conosco, certo que aquilo que Ele prometeu para a nossa vida, de realização, de promessas dEle sobre a nossa vida, vai acontecer, porque Ele prometeu e tem a ver com os propósitos de Deus e não tem a ver com a sua vida. Quando eu estava preparando a mensagem, eu lembrei disso. Eu lembro quando eu tive algumas lutas no processo de adoção do Isaac, eu falei para Deus, Deus, por que você não me curou? Por que eu tenho que passar por essas situações? E Deus falou assim, minha filha, eu não te dei Isaac para você satisfazer a sua maternidade, não. Eu te dei Isaac porque eu tenho propósito eterno sobre a vida dele, sobre os descendentes dele. E ali eu chorei, pedi perdão a Deus. Irmãos, é isso. Sabia por que a gente está derrotado? Porque a gente está cobrando de Deus, enquanto a gente deveria estar ser um devedor e dizendo, Senhor, eu quero trabalhar mais. Senhor, eu quero sonhar com o Senhor. Senhor, eu quero desfrutar da sua vitória. Então, nessa manhã, Deus fala comigo e com você. Troque o seu sonho com o meu. Você não vai se arrepender. Creia que todas essas lutas eu já venci por você. E deixa eu te mostrar o que eu tenho para esse povo brasileiro, o que eu tenho para a tua família, o que eu tenho para essa nação, porque isso vai te impulsionar a viver, a lutar. Isso Deus está falando nessa manhã. Há um trabalho para fazer. Mas não é um trabalho sem sentido. É um trabalho que começou sendo gerado por Deus. E Ele nos chama para sonhar junto. Não é tão bom quando a gente tem um sonho e a gente compartilha com a outra pessoa e a pessoa fala, poxa, eu estou junto com você. Deus está dizendo para os filhos deles, olha o sonho que eu tenho para a humanidade. E a gente tem que dizer, Deus, isso aí não dá não. Isso aí é muita coisa.
Esses poderes aí estão muito grandes, sempre foi assim. A corrupção no Brasil sempre foi assim. Não dá não. Não. Deus está dizendo, eu sonho com um povo que crê na verdade, um povo que é justo porque é justificado por Jesus. Eu creio no povo que reparte, não acumula, um povo que se preocupa com o outro, porque recebe o amor do grande doador que doa tudo. E por que a gente não vai doar? É isso que Deus está nos fazendo enxergar. E você está enxergando o quê, meu irmão? Para de enxergar o que o comentarista disse sobre o país, sobre o partido, sobre os processos. Não é isso que nós temos que estar preocupados. Isso é para tirar nossa atenção. O que nós temos que estar focado é na Nova Jerusalém, porque Deus está fazendo novas coisas. E Deus está dizendo, mas agora é hora de trabalhar. Ainda falta gente para entrar na Nova Jerusalém e é com vocês. Comece a olhar para cada criança que entrar nessa igreja e não comece a olhar tudo que o diabo fez sobre a vida delas, mas comece a olhar o que Deus já prometeu a você que Ele vai fazer na vida dessas crianças, na vida desses adolescentes, na vida desses jovens. E começa a olhar tendo certeza, nós já vencemos. Porque o nosso Deus é que nos deu esse sonho. Foi nosso Deus que nos deu essa visão. Então, por mais que as trevas se levantem e que façam nos desanimar, nós vamos dizer, não, há novas coisas. Isso aqui não é a realidade eterna, isso aqui é a realidade temporária. O diabo foi lançado do céu aqui na terra, por isso que ele está furioso. Mas nós não vamos ficar caídos como ele. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Deus nos chamou para trabalhar para Ele e com Ele. Receba esses presentes extraordinários do grande doador. Junte-se à igreja dele e vamos trabalhando, sonhando os sonhos dele, compartilhando as visões recebidas dele e prossigamos certos que a vitória é do nosso Jesus que está vivo. Se você crê nisso, fica de pé. Se você é um sonhador como Deus, se você é um visionário porque Deus te deu essa visão e porque você crê que no final de tudo, quem vai vencer é Ele, saia daqui, não cabisbaixo por causa das mortes, das enfermidades, das dores desse tempo, mas saia daqui vivo, porque Jesus viveu e nos prometeu novos céus e nova terra. Amém? Então vamos orar. Paizinho, nós te amamos. Amém, Jesus. Porque o Senhor não nos deixa viver por viver. O Senhor nos dá uns sonhos. E não são sonhos passageiros. São sonhos eternos. Não são sonhos que talvez fiquem só na nossa vontade de ser realizado. Mas são sonhos que já está realizado pelo Senhor. Paizinho, muito obrigada, porque no tempo onde a nossa visão humana vê tanta coisa que nos traz indignação, nos traz choro, nos traz dor, nos traz decepção, o Senhor levanta a nossa cabeça. E o Senhor, através do Teu Espírito Santo, começa a ministrar sobre a nossa visão e dizendo, olhe, eu estou criando novas coisas. Um novo céu e uma nova terra, onde a justiça, onde a verdade, onde tudo isso abunda, porque eu estou presente. E é tempo de vocês compartilharem dessas novas coisas que eu estou criando. Ó Pai, nos faça enxergar e trabalhar para essa visão espiritual que o Senhor está nos dando. Pai, nós vivemos tempos difíceis no nosso país, mas a visão que o Senhor está dando aos seus filhos é que o Senhor vai intervir na nossa história, e essa intervenção vai vir através de nós, é nosso trabalho, e nós estamos dizendo aqui, Senhor, eis-me aqui, me use como filhos da justiça nesse mundo que
nós, como igreja do Senhor, venhamos trazer o céu à terra. Pai, que ao trabalharmos, ao sonharmos, ao termos visões, nós possamos ir para a guerra, mas saber que já somos vitoriosos. Quem vai vencer no final da história não é Satanás, é o nosso Deus. E Ele já demonstrou isso através de Jesus, porque o túmulo está vazio, a morte não tem mais vez, porque Jesus venceu a morte. Pai, muito obrigado por esses presentes. Muito obrigado porque o Senhor nos dá sonhos. Muito obrigado porque o Senhor nos dá visão. E porque o Senhor nos dá vitória. Em nome de Jesus. Amém.